É muito bom, é muito gratificante e orgulhoso nós temos referências em nossas vidas, não é verdade? Porém, muitas vezes a gente não tem noção do que essas pessoas tiveram que passar, dos treinos espirituais que elas tiveram que aplicar em suas vidas para ter o sucesso que elas tiveram. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. A paz do Senhor, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Imitando a Cristo. Como texto base, eu quero compartilhar com vocês 1 Coríntios, capítulo de número 9, o verso de número 25, que vai dizer: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Nessa passagem, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de nós termos uma disciplina espiritual. E não tem como falar desse assunto se não pensar na figura de um atleta, onde de forma muito constante, diária, ele tem que se sujeitar aos treinos para poder ter o sucesso na hora do jogo, na hora da competição que ele vai ter. E espiritualmente falando, todos nós devemos ter uma disciplina espiritual, uma vida de oração, devoção, leitura da palavra. Tem uma frase que eu já escutei muito, que fala que a vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de vencer. E realmente isso é tão real porque nós precisamos entender que até mesmo Jesus, ele nos deu esse exemplo de vida de oração. Quantas vezes Jesus operava algum milagre, só que antes de ele realizar esse milagre, ele orava antes. A palavra dele mesmo fala nos evangelhos que Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, ele passou a noite orando. As pessoas se admiravam quando Jesus saiu pregando, anunciando o reino de Deus, mas se você for ver antes, ele passou 40 dias e 40 noites em oração e jejum no deserto. Então observa que a preparação ela é extremamente essencial para que possamos ter sucesso em todas as áreas de nossas vidas. Um outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês é sobre Daniel. A Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 6, quando os reis se reuniram, supervisores, as pessoas de autoridade, eles queriam de qualquer forma ter a adoração de todos. Eles colocaram um decreto que a pessoa que adorasse outro Deus que não fosse o rei Dário seria lançado nas covas dos leões. E foi exatamente com o propósito de pegar Daniel que eles fizeram isso. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 6 de Daniel, no versículo 10, que quando Daniel recebe essa notícia, ele vai até o quarto dele. A Bíblia fala que no quarto de Daniel, as janelas davam vista para Jerusalém. E a Bíblia fala no final do versículo 10 que ali Daniel, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. E ele orou como ele costumava a fazer. Escute isso, o final do verso fala que ele fez o que ele já costumava fazer. Ele tinha esse hábito, essa disciplina de oração. E sabe o que é interessante? Se você for se aprofundar nos estudos, você vai perceber que, para alguns estudiosos, Daniel, ele tinha mais de 80 anos quando ele fez essa oração. Então, se nós pensarmos no Daniel que chegou na Babilônia, até o Daniel que foi lançado nas covas dos leões, teve um hábito que foi mantido. E esse hábito foi oração. A oração é um dos hábitos que nós devemos ter. A ciência fala que para a gente ter um novo hábito, a gente precisa repetir aproximadamente 21 dias. Mas não só a oração, eu quero influenciar você nesse vídeo
a ter uma vida realmente voltado ao treino espiritual, com devoção, com oração, com leitura da palavra. Eu sei que não é fácil. Eu posso falar por mim mesmo. Quantas vezes eu levantei de madrugada para poder orar, ajoelhei e passou alguns minutos, eu acabei dormindo de joelhos. Já aconteceu isso. Quantas vezes eu não me sentei para poder ler a palavra do Senhor e quando fui perceber, eu já estava ali querendo dormir. Isso é natural, porém, nós não devemos nos acomodar. Nós devemos buscar isso diariamente. Nós devemos buscar esse hábito até que se torne de fato algo natural sobre nossas vidas. Porque Deus, para nos levar a lugares grandes, para nos usar para algo grande, Ele precisa também fazer uma preparação intensa em nós. Então que através desse vídeo, que através desses personagens que foram falados, que você possa receber isso como uma influência sobre a sua vida, que a partir de agora, você ainda mais vai se esforçar na vida espiritual. E eu tenho certeza que assim como essas pessoas tiveram sucesso, o que Deus está preparando para você é muito importante, é urgente que você se prepare cada vez mais. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.